Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Meu nome é Eugênia Teles e hoje nós vamos estar conectados nessa programação da OnTV 24 horas através da grade Tempo de Preparação, nosso programa Tempo de Preparação. Vamos falar sobre ansiedade, sobre estas questões que nós passamos muitas vezes nas nossas vidas e assim uma resposta nas Escrituras, meus irmãos. Quem nunca passou por este tipo de problema, momentos de ansiedade, de depressão, de incerteza no futuro? Então veja que Deus nos apresenta através das Escrituras Sagradas, sim, uma resposta, uma solução, a paz que você precisa para o seu coração, para que você se sinta tranquilizado, seguro nessa caminhada da vida. Veja o que diz a palavra: não andeis ansiosos pela vossa vida. Muitas pessoas durante o seu percurso ficam realmente muito preocupados com provisões para o futuro. Aqui fala o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, em relação ao corpo, o que é a vez de vestir. Não ande ansioso em relação a tudo isso. Você precisa ser uma pessoa boa e não parecer algo que você não seja no que se refere, inclusive, a agradar outras pessoas quanto à sua vestimenta. Por exemplo, meus queridos, quantas pessoas muitas vezes acabam acumulando dívidas, juntando problemas nas suas vidas exatamente para atender a outras pessoas e acabam desenvolvendo em si determinada ansiedade no que se refere a tudo isso. Então veja que não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes. Veja que nós temos irmãozinhos realmente muito preocupados em relação a estas coisas: vestimentas, aparência, cirurgias plásticas para atender o que uma sociedade exige de você. E as Escrituras nos falam e nos trazem exatamente essa reflexão no que se refere a estas questões que podem estar desenvolvendo em você ansiedade, depressão, estes sentimentos que acabam prejudicando o seu psicológico, seu emocional e somatizando doenças. Veja, a palavra nos traz em Mateus 6, a partir do verso 25, informações muito importantes em que Deus nos apresenta no livro de Mateus, através dos profetas. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, não é mesmo? Essa questão também.
e Deus sustenta. Então veja que esta preocupação que muitas vezes as pessoas acabam desencadeando nas suas vidas é completamente sem sentido. Você deve fazer a sua parte como ser humano. Nós não somos aves, né? As aves têm o seu caminho, o seu percurso, o Pai a sustenta. E nós, como seres humanos, nós temos sim o nosso caminhar em que devemos fazer a nossa parte, mas não deixar que critérios relacionados ao que o mundo queira estabelecer em relação à sua vida acabe transformando você em algo meio robotizado. Você acaba planejando a sua vida, o seu proceder, a sua roupa, o seu aspecto físico, não é mesmo? As suas provisões, não exatamente vivendo no que é necessário para você, mas no que você pensa em satisfazer as outras pessoas. E veja o quanto isso acaba desenvolvendo em você sentimentos tais como ansiedade, por exemplo. Você observa nas redes sociais de determinadas pessoas que elas frequentam determinados lugares e você não tem possibilidade de fazer o mesmo. Então você acaba dando um jeito, arrumando um jeito de parecer para os outros que você vive uma vida semelhante a essa e acaba trazendo problemas para a sua vida. Então, veja que muitas vezes as pessoas acabam procurando problemas para a sua vida, que se levassem uma vida como realmente querem, da forma como desejam, sem se preocuparem com o que os outros pensam a respeito disso, você teria uma paz gigantesca nos seus dias, no seu proceder, sem viver ansioso, sem querer colocar determinada roupa para parecer para os outros, mas sim você se vestir de uma forma que te satisfaça o teu bem-estar. Então, a palavra nos diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, veja que como que nós vamos poder prolongar a nossa vida sequer em 1 hora, estando ansioso. Deus nos fala, nos coloca para pensar sobre isso. O fato de você desenvolver ansiedade, estes sentimentos que muitas vezes são causados pelo meio em que você está inserido, por pessoas que muitas vezes você não importa para elas, mas você quer satisfazê-las, então você acaba desenvolvendo ansiedades com o intuito de corresponder a tudo isso. E veja que esta ansiedade que você desenvolve na sua vida, o fato de você estar ansioso, preocupado, somatizando problemas para você, muitas vezes desenvolvendo doenças na sua vida, a palavra nos diz: alguém por estar ansioso pode acrescentar 1 hora sequer no curso da sua vida? O fato de você estar desencadeando todo este processo que acaba afetando a sua saúde emocional, psicológica e física, para tentar resolver muitas coisas que não cabem a você. Muitas vezes você quer levar o mundo nas costas, os problemas de outras pessoas você acha que pode sim resolver, além de querer parecer aquilo que não é. Seria tão mais fácil você apenas ser aquilo que você é. Isso não causa nenhum esforço para você. Você transparece aquilo que você é. Você não precisa viver uma vida carregando máscaras, sufocado em máscaras, em circunstâncias, ao lado de pessoas que não te fazem bem apenas por um status que você quer corresponder, por algum motivo, por pessoas que muitas vezes para elas você não tem importância alguma, só você acha que tem. Nesse tipo de relacionamento assim, você vive isso na sua vida, mas a outra pessoa
não pensa da mesma forma. Então, veja que, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Então, Deus nos apresenta: considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham e nem fiam. A palavra não nos diz para que nós, como pessoas, não é mesmo? Não venhamos a desenvolver atividades para o nosso próprio sustento e para custear as nossas vidas, não é isso. Deus apenas nos apresenta, aqui no livro de Mateus, este exemplo de que nós não devemos andar ansiosos quanto a isso. Veja que a ansiedade, ela é desencadeada nas nossas vidas a partir do momento em que nós buscamos ser aquilo que não somos, satisfazer aquilo que nós não temos muitas vezes condições em um determinado momento. Esta preocupação com o futuro, você não terá ansiedade se você compreender que é capaz de viver com o necessário. O que nos traz ansiedade, estes problemas emocionais, psicológicos, é exatamente no ponto, algo pontual, a partir do momento que você começa a querer viver no supérfluo, para agradar outras pessoas e não exatamente você, que realmente não necessita de determinadas coisas. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, como os lírios, né? Como a beleza dos lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então veja que o que Deus nos propõe, a partir dessa reflexão em tempo de preparação, né, meus irmãos, é que nós vemos hoje na sociedade que as pessoas andam muito carentes. Elas andam buscando satisfazer, preencher este vazio existencial nas suas vidas através de coisas. Um vazio existencial na sua existência que deveria ser preenchido por ser algo realmente melhor em relação a si mesmo. Não ser algo em decorrência de agradar ou fazer algo por outras pessoas também não funciona, não é mesmo? Mas este vazio existencial que as pessoas enfrentam no seu dia a dia está muito correlacionado a tudo isso. Você querer ser algo para agradar o outro, você querer pensar em estar de acordo com o que a manada exige, que muitas vezes a sociedade exige determinadas coisas de você, mas que aqueles que lançam essa ideia não vivem isso, ou se vivem isso, não são felizes na vida que vivem. Porque se pessoas que têm tudo financeiramente, realmente isso fosse o mais importante, seriam pessoas que estariam exalando alegria, felicidade, bem-estar, e não seriam pessoas que neste momento estão fechadas em quartos, em quadros depressivos, insatisfeitos com suas vidas, somatizando doenças nas suas vidas, em decorrência muitas vezes de tudo isso que a gente observa. Há casos na mídia que me chamou muita atenção, em que pessoas que exaltam muito a beleza física, o parecer ser perfeito perante todos, não pode estar nada fora do lugar. Então, de repente, tem um filho que não corresponde ao padrão de beleza, de como eles ditam que os outros têm que ser. Então, eles começam a ter que suportar comentários desagradáveis,
circunstâncias constrangedoras exatamente daqueles para os quais eles acabaram impondo esse tipo de situação. Criaram padrões de beleza, isso que é o correto, isso que é o certo, tem que ser assim, não é mesmo? E isso é a moda, isso não é, e tem que ser assim. Tem que ir nesse lugar e não pode ir naquele outro. Tem que conversar com essa pessoa, não pode ser com aquela outra. De repente, tem um filho que vem para a vida dessa família, alguém para a vida dessa família, que acaba, por maior que sejam os esforços dessas pessoas em tentar colocar esse novo indivíduo naquele padrão que eles ditam para a vida dos outros, eles não conseguem. Vocês devem ver vários casos assim na nossa sociedade, na mídia como um todo. Então, acaba constrangendo aquele ser humano que teria tudo para construir a sua própria vida de uma forma individualizada, feliz, mas é filho de fulano. Você viu que filho de fulano não se veste como fulano dizia que tem que ser, não frequenta os mesmos lugares que fulano dizia que deveria frequentar. Então, veja, meus amigos, que muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo, tendo que suportar esse tipo de circunstância que eles mesmos acabaram criando, impondo às outras pessoas, fazendo com que pessoas desenvolvessem quadros de ansiedade, de tentativa de corresponder à vontade daquelas pessoas, ao que a sociedade dita que tem que ser assim. Até que algo acontece, então, estas mesmas pessoas, de repente, aparecem nas redes sociais, discutindo com outros, dizendo, em situações completamente constrangedoras, estamos sendo ofendidos, estamos sendo desprezados, estamos sendo expostos. Mas se você observar o discurso das pessoas que se levantam contra estes, é exatamente o discurso destes em relação àquelas pessoas uma vida toda. Então veja que viver é algo muito simples. Se você é uma pessoa que é precavida, Deus nos alerta em relação a essas coisas também. Você tem que ser uma pessoa precavida, preparada em relação àquilo que precise, ao necessário para a sua vida. Mas isso não irá lhe trazer preocupação, porque será um fruto do trabalho que você consegue desenvolver e consegue adquirir para a sua vida, exatamente dentro das necessidades daquilo que você precisa para viver. Então veja que a palavra de Deus nos dá exemplos no que se refere à natureza, que Deus tudo ampara, que nós também somos amparados nas nossas necessidades. Veja que Deus jamais deixará você sem ter o que vestir. Deus lhe apresenta o seu proceder. Não seja preguiçoso, trabalhe como as formigas, né, diz a palavra. E para que não venha momentos de passar fome. Está na Bíblia isso, está nas Escrituras, está na lógica, está no raciocínio das pessoas, é algo que nós vemos todo dia. Então, temos que trabalhar, sim, de acordo com o grau do que nós nos envolvemos no nosso trabalho, e isso nos rende bons frutos relacionados ao que nós desenvolvemos. Nós teremos, sim, o necessário, e seguindo a palavra, sem luxúria, sem esbanjamento, sem utilizar-se de pessoas em detrimento de outras pessoas para conseguirmos chegar aonde nós queremos. Tudo é um conjunto que funciona em perfeita harmonia, porque viver é muito simples. Se você trabalha, você terá o que comer, sim. Se você trabalha, você terá o que vestir, sim. Se você trabalha, você terá condições, juntamente com a tua família, que também é formada por pessoas que trabalham, de se manter e atender às necessidades básicas da sua vida.
Agora, a ansiedade, a preocupação pelo futuro e todas essas coisas que acabam somatizando outras nas nossas vidas, nos adoecendo, é quando nós vivemos de determinada forma na realidade, mas queremos parecer para os outros que levamos uma vida diferente. Daí começa todo o problema, porque Deus não espera, não nos orienta dessa forma. Esse não é o caminho da paz, do refrigério que Deus pretende trazer às nossas almas, que nós venhamos a viver na verdade. Se você vive na verdade, dentro das condições do que você proporciona para ter na sua vida, em relação a você, a sua família, o seu trabalho, o seu estudo, o que você desempenha, você não tem necessidade de estar preocupado com o carro do seu vizinho, com as viagens de pessoas que colocam isso nas redes sociais, que muitas vezes nem são custeadas por elas mesmas, porque elas são financiadas para divulgação de produtos ou marcas, não é mesmo? Então, muitas vezes as pessoas se iludem muito a partir de tudo isso, e Deus já há algum tempo vem esclarecendo as pessoas através de gerações no que se refere a tudo isso. Veja que Deus diz: não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ele não quer que você fique preocupado com esse tipo de coisa. Ele orienta o caminho para que você consiga satisfazer todas essas coisas na sua vida. Se você estuda, se você trabalha, ou se você está envolvido em projetos sociais, se você está em missão, se você faz parte do que é bom e esteja realmente nessa intimidade com Deus, descansa o teu coração, porque tudo será providenciado na sua vida e muito mais do que você possa prever ou planejar para os seus dias. Os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então veja que Deus sabe exatamente do que você, atenção, precisa. Se você parar para observar, no dia de hoje, no dia de ontem, exatamente o que você precisou para viver ontem, até porque você está aqui hoje, não é mesmo? Deus providenciou, meu irmão, e toda a tua preocupação foi em vão. Agora, se você está preocupado porque está querendo algo além daquilo que você precisa, que nós poderíamos chamar do supérfluo, querendo se comparar a outras pessoas, querendo parecer aquilo que você realmente não é. E digo algo mais, hoje em dia na sociedade as pessoas estão muito atentas a isso. As pessoas estão, como todo mundo está no mesmo barco, meus irmãos, veja que é muito importante isso. Muitas vezes, na rede social, nós observamos um ser humano, que quando você bate a porta desse ser humano lá na casa dele, a vida dele não é aquilo da rede social. E as pessoas, por uma questão de saúde mental, nem é questão religiosa, nem é por fundamentos bíblicos que já vêm nos orientar, mas por questões de lógica, já estão muito atentos a tudo isso. Por quê? Porque pessoas estavam adoecendo. Nesse exato momento existem pessoas doentes observando o sapato, a roupa, a viagem de determinado artista, que nada é custeado por ele, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, querendo ter aquilo ali e parecer aquela pessoa. Então veja que, para nós que vivemos na fé e pela fé, nós não nos preocupamos exatamente com isso.
Nós temos a segurança, a certeza de o que nós precisamos para viver se nós realizarmos, estarmos de acordo com as orientações do Pai, do proceder nas nossas vidas, em tudo seremos amparados. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Buscar em primeiro lugar Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não irá carecer de nada que Deus não possa lhe fornecer, que seja necessário para que você esteja aí firme, meu irmão. Se você sobreviveu até aqui, nós estamos nos vendo hoje, você é um sobrevivente pela graça de Deus. Provavelmente, tudo que você esteja ansioso, desenvolvendo ansiedades em relação ao futuro, não é mesmo? São coisas que você nem sabe se serão necessárias para determinado dia no seu futuro. Então veja que Jesus também, em várias passagens, quando ele orienta os discípulos a saírem em missão, ele dizia: você chega em determinado lugar, você colhe, um exemplo, né? A maçã que você irá comer. Não pegue uma vasilha, né? E encha de maçãs e vá acumulando no caminho. Não, meu. Quando você chegar no local que você estiver carecendo de determinada coisa, você será atendido. Não se preocupe com isso. Se preocupe, empenhe-se, dedique-se, tenha disciplina e foco em primeiro lugar nas coisas de Deus. Eu digo isso porque isso é fato, isso é real. Nós vemos pessoas que as suas vidas são para exatamente viver tudo isso. Deus, a sua missão em Deus e na sua justiça. Essas pessoas não passam fome, essas pessoas andam vestidas, têm onde morar e ainda são pessoas muito abençoadas e capazes de realizar grandes projetos sociais e ajudar outras pessoas, porque há até um excedente, sobra, meu irmão. E estas pessoas não se preocupam em acumular. Então, veja que a palavra nos diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e basta ao dia o seu próprio mal. Nós temos que nos preocuparmos, estarmos atentos, a preocupação nem é a palavra correta, mas estarmos atentos ao que nós podemos ser atingidos hoje, no que se refere às nossas vidas, para nós estarmos bem amanhã. Porque amanhã, um novo dia, quando tudo começa novamente, este recomeçar diário, que Deus nos apresenta como sempre uma nova chance nas nossas vidas, o amanhã trará os seus cuidados. Então, veja que é muito importante que nós, enquanto cristãos, meus irmãos, fiquemos muito atentos a tudo isso. Não viva segundo a régua de outras pessoas. Você não sabe as razões pelas quais determinados irmãozinhos, irmãzinhas estão levando aquela vida. Você não sabe o preço que determinadas pessoas pagam para transparecer o que não são, como este fardo acaba sendo pesado. E você não precisa disso. O que Deus vem nos apresentar através da sua palavra é que Ele irá realmente satisfazer todas as tuas necessidades, desde que você viva orientado segundo a palavra dele.
Se Deus diz, não sejam preguiçosos. Se Deus diz, em tempos difíceis, como por exemplo na Bíblia, decorrência da época em que se vivia, né? Ele dizia muito, em momentos, por exemplo, assim, de frio intenso em determinadas regiões, e depois nós temos tempo bom, né? Então, quando é tempo bom, que você pode, por exemplo, plantar e guardar determinadas coisas para o tempo do inverno, você deve fazer. Isso é precaução, isso é viver de acordo com provisões, mas isso não é para deixar você vivendo de uma forma ansiosa, doente na sua vida. Basta que nós tiremos um tempinho para ver entrevistas das pessoas mais bem-sucedidas, daí eu digo financeiramente, como é a vida real daqueles que se dispõem a falar a verdade. Você não gostaria de ter a vida dessas pessoas. Você gostaria de andar, de repente, no jatinho daquela pessoa, mas você não gostaria de ter que calçar o sapato e viver a vida diária daquela pessoa que tem aquele jatinho, daquela esposa que você olha nas redes sociais e parece que ela é uma princesa, e depois de algum tempo você muitas vezes descobre que ela vive ou viveu por muitos anos um relacionamento tóxico, abusivo, com pessoa narcisista, que não era feliz, que era uma pessoa extremamente sozinha, e você acaba descobrindo isso nos momentos quando essas pessoas realmente não conseguem mais sustentar as aparências. E veja como isso é algo importante de ser dito, porque muitas vezes você está na sua casa com seus filhos com saúde, com o seu esposo, com a sua esposa, vivendo com o necessário para o dia, e de repente vê aquele casal, aquelas duas estrelas, jatinho, isso e aquilo, e você muitas vezes permite entristecer o seu coração. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Cada ser humano sabe a alegria, a dor de ser aquilo que é. O preço que se paga para viver exatamente você, estar em você, ser você todos os dias. As redes sociais vieram para distorcer muito a concepção das pessoas, a imagem que as pessoas têm na realidade. Parece que a rede social, todo mundo é feliz. Quantas vezes nós vemos casais apaixonados fazendo declarações de amor nas redes sociais, em fotos magníficas, e você olha, dali dentro de 2 ou 3 dias, aconteceu que eu vi com uma médica e um rapaz, ele havia dado fim à vida da médica e tirado a própria vida. E você vê nas redes sociais, era apenas amor, publicidade, felicidade, viagens, lugares bonitos. Então veja assim, ó, quando a gente vê, é importante que você prepare o seu coração. Quando você vê algo nas redes, na mídia como geral, na mídia de um modo geral, circunstâncias que você vê que são muito bacanas, alegre-se, não fique triste. Alegre-se pelas outras pessoas. Quando você vê casais, famílias reunidas e jantares extraordinários, que você imagina, nossa, eu nunca vou ter isso. Calma, calma. Fique feliz, emane boas energias, curta a postagem, deseje felicidade, porque muitas vezes o que as pessoas buscam expor nas redes sociais é o que elas estão sentindo exatamente ao contrário naquele momento. Vamos de novo. Muitas vezes você vê uma publicação de um casal em que a esposa publica uma foto apaixonada,
com muitas declarações de amor. E é exatamente naquele instante da publicação daquela foto que ela está vivendo uma crise no casamento, que ela está infeliz, que ela está em prantos. Então veja que muitas vezes as pessoas publicam esses tipos de coisas, né, nas redes sociais, buscando receber também uma palavra. Que bom que vocês estão bem, que Deus proteja a união de vocês, sabe? Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. E deixe passar longe essa mania que o ser humano tem de não se alegrar com a felicidade das outras pessoas que expõem nas redes sociais. E a gente observa muito isso. Muitas vezes tem uma foto de uma família linda, que a gente não sabe como é que está na realidade, né? Você tem que bater na porta, entrar e conviver no mínimo 7 dias dentro de casa para ver o que está acontecendo de verdade, né? E a gente não vai fazer isso. Então, veja que muitas vezes a pessoa expõe aquilo ali e eu observo assim, há poucas curtidas, há poucas declarações de apoio. Agora, basta que um irmãozinho publique algo completamente, estou passando por um problema terrível, estou assim, estou assado, não quero mais viver. Esses tipos de declarações que você vai lá ver, tem 299 comentários. Então, veja assim, ó, que as pessoas possam se unir ao entorno das demais pessoas, dos nossos irmãos, como uma corrente de apoio também relacionada a tudo isso. Eu fico bem preocupada quando eu entro em determinadas redes sociais que expõem muito o seu relacionamento e você só vê coisa boa. É viagem, viagem, é foto, é foto, é foto. Eu fico curtindo, dizendo amém, 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 que bom, que maravilha, que isso que seja realmente bacana, que você, né? Eu fico realmente, porque normalmente quando isso acontece, há um grito, há um pedido de socorro por trás de tudo aquilo ali. E a resposta não demora muito para vir, isso é muito complicado. Já pessoas que muitas vezes têm relacionamentos estáveis, tranquilos, você observa as redes sociais, há uma foto, de repente, de um aniversário, de uma festividade, de uma viagem que foi feita, um momento bacana para ser compartilhado. Então, veja que comenta-se pouco a respeito de determinadas coisas. E quando há muita divulgação, uma insistência, que chega a ser assim... algumas pessoas já comentaram que existem redes sociais que são irritantes. Como assim, Eugênio? Felicidade então incomoda? Não. Não é que a felicidade deva incomodar as outras pessoas. É o excesso de querer parecer estar feliz sempre, porque isto não existe. E como que eu sei disso? Porque você também sabe disso. Como que é a sua vida? É da manhã à noite, 365 dias no ano, sempre assim? Feliz e selfie, e feliz, não há um momento, não há um descanso visual de imagem, de informação, não há um descanso. Tanto que muitas vezes as pessoas simplesmente deletam suas redes, assim, eu vou dar um tempo. Por quê? Porque não suportam mais publicar inverdades. As pessoas não conseguem mais sustentar aquela situação. É aquela janta que o casal está ali jantando, às vezes discutindo a respeito de um assunto. De repente a esposa ou o marido para e só um momentinho, sorri para selfie. Aí desliga o telefone, publica e volta a discutir a realidade. Isso cansa, gente. E isso causa nas outras pessoas uma sensação de que você não é feliz, porque você não coloca isso nas redes, você não transparece isso na sua vida. E muitas vezes simplesmente não, é que as pessoas vivem, como diz o ditado, em off. Vão para jantares bacanas, não precisa publicar isso para os outros, né? De repente manda lá no grupo do WhatsApp da família, ó, tô aqui, quem é que vem, né? Simples assim. Não é porque eu vou lá comprar uma roupa numa loja que eu tenho que publicar até a nota fiscal que eu comprei. É chato.
É muito chato. Gente, fica a dica, isso é muito chato. É muito chato. Entende? Pessoas que acordam sempre 100%, sempre comigo não acontece assim. Tem dias que eu acordo quietinha, tem dias que eu acordo escutando música, tem várias formas do teu acordar. Mas de repente você entra na rede social de determinada pessoa e você só vai rodando ali, né? Porque você gosta daquela pessoa, você acompanha, você é fã, sempre do mesmo jeito. Parece assim que é um ritual, tanto que existem pessoas que trabalham com essa questão de marketing, que você tem horário para postar e o que você tem que postar. Vocês sabem disso. Então, assim, de manhã você tem que postar fazendo uma maquiagem dizendo que a vida é bela. Ao meio-dia você tem que postar, antes do meio-dia, uma atividade física, nem que seja você subir lá no aparelho da academia, tirar uma selfie e dormir. Ao meio-dia você tem que divulgar um restaurante porque ele te patrocina. Então veja assim, isso é o trabalho das pessoas e as pessoas querem passar isso como sendo natural e fazer parte das suas vidas. E isso é muito complicado, isso influencia pessoas, isso adoece pessoas, isso causa ansiedade em pessoas, distúrbios emocionais, psicológicos que acabam somatizando doenças na sua vida. Eu, particularmente, conheço pessoas que não têm dinheiro algum, que estão com problemas de cartão de crédito, mas domingo é sagrado. Eles são obrigados a irem ao local, fazer uma selfie, fazer um check-in num local bacana para atualizar o Instagram. Isso é um absurdo. Mas veja que cada pessoa vive do jeito que queira viver as suas vidas e se isso lhes traz uma felicidade momentânea, de repente eles colocam aquela foto que todo mundo sabe que é mentira, porque conhece a vida da pessoa, principalmente os mais próximos, né? Mas algo satisfaz o próprio ego, diz, que local bacana, onde que é, não sei o que, isso aí desenvolve diálogo, tá bom, tá positivo. Só que a palavra nos orienta para que nós não venhamos a desenvolver ansiedade no que se refere a tudo isso. Comer, beber, vestir-se, parecer aquilo que não é, porque Deus irá satisfazer a todos nós em todas as coisas. Quando ele fala em todas as coisas, é exatamente naquilo em que ele sabe que você precisa. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então veja que se nós buscarmos a Deus, a justiça, o que é certo, tudo que nós já sabemos, porque você também sabe o que é certo e o que é errado na sua vida, todas estas coisas, tudo que você precisa será acrescentado. Isso é promessa, meu irmão. Receba a promessa de Deus. Viva a sua vida em paz, seguindo a palavra de Deus, seguindo as orientações do Evangelho. Não se apegue quando religiosos dizem a coisas do mundo, né? Eles entendem estes termos. Eu poderia dizer assim, há coisas que não façam parte da sua vida como cristão. Compreenda que se você não tem necessidade de adquirir determinadas coisas para a sua vida ou que façam parte da sua vida, supérfluo irá lhe causar todos esses distúrbios de ansiedade, porque há algo muito estranho no ser humano. Aquela sensação de sempre querer mais. As pessoas parecem que não estão satisfeitas com o que têm e com o que são na grande maioria do tempo. E isso é muito complicado. As pessoas têm que começar a compreender que existe o que nós precisamos para vivermos bem. E existe um mar de alternativas no mundo, de oportunidades, que nós poderemos sim experimentar algum dia, se isso nos for permitido, mas que não é necessário para a nossa vida, para que nós tenhamos saúde, possamos viver bem, em paz, em segurança, em tranquilidade, nas nossas vidas e com as pessoas
e nós convivemos, meus queridos. E isso realmente salva vidas. A partir do momento que você compreende que nós estamos neste mundo utilizando coisas. Você deve conhecer propriedades, lugares, cidades. Imagine, tudo que você conhece. Estas coisas são passadas através de gerações. Reconstruídas, melhoradas e passadas. Ninguém leva nada daqui. Já pararam para pensar? Parece meio clichê, mas essa é a realidade. Compreendem? Então veja que muito do que se constrói nesse mundo, pelo tempo que você dispensa, utiliza da sua vida para construir, quanto maior for o empreendimento, menos tempo útil você terá de aproveitar tudo isso. Provavelmente, quando você estiver concluindo algo que seja muito grande e extraordinário, provavelmente a próxima geração é que irá usufruir. Muitas vezes nem os seus, porque tudo que vocês sabem disso, as pessoas não ajudam a construir, não dão valor àquilo que é realizado, e é assim que funciona a vida. Mas o importante que a palavra nos diz, que nós precisamos ter esse entendimento também, é que nós não podemos servir a dois senhores. Quando a palavra nos diz que em primeiro Deus, a sua justiça, que todas as coisas nos serão acrescentadas exatamente na necessidade das nossas vidas, também há um ensinamento grandioso que vem. Se nós devemos ter Deus em primeiro lugar, e a palavra nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Veja que profunda esta palavra. Não estamos falando do que você precisa para viver a sua vida com conforto, com paz e segurança. Estamos falando naquilo que acaba tirando teu foco daquilo que deve ser prioridade na sua vida, que segundo o entendimento cristão é Deus. Então veja que muitas pessoas nas suas vidas, e muitas, acabam buscando servir a dois senhores, e isso não funciona, a palavra que nos diz. Ou você irá servir a Deus e a missão que é proposta pelos evangelhos, ou você seguirá a riqueza, que é o que nós vemos todos os dias. Irmãozinhos que são muito milionários, bilionários. Essas pessoas, elas não têm tempo para fazer missão, seguir muitas vezes a palavra de Deus, e isso não sou eu que digo, isso é a palavra de Deus que diz em Mateus 6, verso 24, que não há possibilidade de servirmos a dois senhores, sempre você irá desprezar algum deles. Basta que você observe a carreira musical de determinados artistas, como que funciona. Os clipes, tudo que nós vemos na mídia de maior sucesso, é para a honra e glória de Deus ou para a honra e glória de si mesmo, para ficarem milionários? E ficam mesmo? Então, este é apenas um exemplo, há muitos outros, de pessoas que, em grandes empresários, que a gente vê eles comentando, eu apenas consigo dormir 3 horas no dia, e já começo a trabalhar, gerente me ligando de vários estados do Brasil, do exterior, enfim,
Isso envolve o ser humano nessa caminhada, nessa busca pela riqueza. E é possível, claro que é possível, meus irmãos. Todos nós temos o poder de escolha. Ninguém está dizendo para você seguir a Deus e ser pobre. Não, até porque Deus não prega esse tipo de coisa. Deus nos quer ver prósperos, vitoriosos. A questão é o ponto, aonde que nós passamos do ponto. Esta linha tênue em que nós, de repente, decidimos abandonar Deus para ir em busca apenas do dinheiro, porque não há, muitas vezes, existe realmente onde a estrada faz assim, né? E as pessoas têm que fazer uma escolha. E me digam que escolha é essa. Então, a gente vê muitas vezes artistas que seguiram suas carreiras, enfim, de muito sucesso, muito dinheiro, milionários. E, de repente, ficam cantando alguma música gospel, têm vontade de seguir um caminho missionário, mas algo acaba interferindo em tudo isso e sufocam o trabalho magnífico que poderiam fazer relacionado a tudo isso. Ah, Eugênia, então, isso está completamente errado, meus irmãos. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para refletir. Até porque Deus, se Deus não é ditador, se Deus não obriga você, nem eu, nem qualquer outra pessoa, a nada, quem somos nós para dizer o que está certo e errado? Todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. E todos nós temos poder de escolha, decidir caminhos, decidir como vamos viver as nossas vidas. Todos nós temos esta possibilidade, graças a Deus, porque se Deus não fosse um Deus de sabedoria, misericórdia, entendimento, ele chegaria para determinada pessoa e diria o quê? Segue o que eu estou dizendo ou você não existirá mais. Não, tudo nos é permitido. Só que Deus nos deixa a orientação, não fica ansioso, não desenvolve esse tipo de sentimento, de pensamento que acaba atrapalhando a sua vida, o desenvolver, o conjunto, o desenvolver da sua vida. Não fique preocupado com isso, não é desnecessário, meu filho. Se você colocar em primeiro lugar Deus, que é um conjunto, todas as informações, a justiça de Deus, a misericórdia, os ensinamentos, como proceder em determinadas circunstâncias que vem no Evangelho, como Jesus agiu, como podemos nos assemelhar a isso. Se você agir e ter como prioridade Deus no que se refere a todo o contexto que isso envolve, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você não precisa ficar preocupado com o futuro, nada, meu irmão. Você pode andar em paz, em segurança da sua vida, que estamos amparados, sim, por Deus, porque isto é promessa, meus irmãos, está escrito. E quem poderá se levantar contra um eleito de Deus? Quem? Se Deus é por nós, porque nós somos para Ele, por Ele, e tudo em decorrência dele, para a honra e glória de Deus. Se Deus é por nós, porque nós nos dispomos a isso e fizemos parte desse processo, quem poderá se levantar contra nós? Isso é promessa, meu irmão, que a gente possa seguir, sim, todos os ensinamentos do Pai, que nos fazem ter uma vida tranquila. Que dia é hoje? Hoje é dia tal. Mas o que vai acontecer semana que vem? Não importa, meu irmão. Não importa. Se você está cumprindo e fazendo a sua parte como ser humano, sem prejudicar ninguém, cumprindo com as suas obrigações e responsabilidades, não se preocupe. Você só tem que se preocupar se você estiver fora do caminho,
armando problemas, querendo prejudicar pessoas, arquitetando mal, é problema seu. Entenda-se com o lado que você abraçou para seguir. Mas Deus quer te ver em segurança, protegido, amparado, em que você está seguro, em que tudo que você precisar para a sua vida, isto será dado, porque é promessa de Deus. Esteja alerta na sua vida e vamos então seguir em frente. Isso é um processo, isso é um tempo, né, meus irmãos? Nós estamos em tempo de preparação nas nossas vidas, nessa caminhada, nesse aprendizado. Em mais um dia de reflexão acerca de tudo isso que possa estar tirando a sua paz, e Deus vem para nos confortar e nos dar discernimento. E como em missão estamos, viemos para compartilhar com vocês a palavra de Deus para a honra e glória daquele que sabe de todas as coisas e conhece o coração e a intenção de todos os seres humanos. Ok? Muito obrigada pela presença de todos, a nossa audiência, a ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você, agradece por você ter estado até este momento aqui com a gente, neste tempo de preparação. Até a próxima! Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro